Aleluia. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Que alegria, sejam todos bem-vindos à nossa igreja Ademig Águas Claras. Gostaria, nesse momento, de começar essa nova série com muita alegria, irmãos, meu coração, que nós vamos dar início a essa série de mensagens. Tem muitas pessoas nos acompanhando através da nossa plataforma. Pode pegar lá no grupo da igreja, no YouTube, você pode encaminhar para o grupo da sua família. Certamente, essa mensagem irá alcançar e mudar a vida de alguém. Amém? A minha oração a Deus é que, através dessa série aqui, vença a guerra na mente, a gente possa rodar algumas chaves, mudar nossa forma de pensar, lembrar da nossa identidade. Eu estava conversando com Deus, e o meu pedido é: Senhor, eu mandei para o grupo da minha família, muitos já estão assistindo, o meu pedido é que faça toda a diferença, que a palavra de Deus faça a diferença, e a gente possa sair daqui transformados. Amém? Amém, igreja? Então, nós já fizemos a leitura, pastor Laci fez a leitura oficial aí. Quem está com o celular, pega o seu celular aí. Eu quero que você aponte, quem recebeu um QR Code, você aponta aí para esse QR Code, o seu celular, e aí nós estamos fazendo uma pesquisa. Existe uma pergunta, você que está em casa aí, aponte para a sua televisão, aponte para esse QR Code aí. Dá para aumentar o QR Code aí? Para que todo mundo aponte aqui para o telão? Dá um zoom aí para a gente. Você que está em casa também, vai aparecer uma pergunta, e eu quero que você coloque as palavras. A sua palavra, ela vai aparecer aqui no telão. Nós vamos fazer uma pesquisa. E o que é que tem te paralisado na mente, que perde o teu potencial, sua fé? Vai aparecer aí, tá bom? Coloca aí. Todos já apontaram? Não conseguiu? Ali, ó, a Poliana, os papeizinhos, ajuda aí, Max, pega da mão de um e a Poliana ali, ó, aqueles papeizinhos. Tem um ali, o pastor Laci pegou um. Você que já pegou o papel, passe para alguém aí do QR Code. Isso. Levante e passe para alguém. Ó, já começou aí, ó. Já começou. Turma da internet é mais rápida, né? Eu quero a sua opinião verdadeira. Isso aqui vai ser muito importante. Mais alguém? Isso. Aponta aí o seu celular. E, apesar de uma noite chuvosa, temos um bom número aqui na nave. Que Deus possa abençoar. Você que é amante das Escrituras Sagradas. Olha lá, pastor Alex. Coloca aí para a gente a pergunta no telão. Aquela pergunta que eu mandei mais cedo. Pode colocar aí para a gente. Aquela que estava lá na mídia. Quais pensamentos negativos, deixa lá. Quais pensamentos negativos tá aí, ó. Ou mentiras você sente que frequentemente limita o seu potencial ou sua fé? É o medo? Já está lá no seu celular. Coloque aí, a frase colocar aí, se você conhece alguém, olha, eu sei que alguém tem um potencial, mas o que limita é o medo, é o receio, é algo que, está aí, ó, pequena, fraca, medo, incapacidade, isso, vai colocando aí que vai aparecer. Você que está na internet também, às vezes me sinto fraca, às vezes sinto pequena, insegurança, olha aí, alguém colocou insegurança, e a insegurança está em alta. Quando a pessoa coloca mais de uma vez, o medo está em alta aí, ó, insegurança, se sente fraca, insuficiente, ó, novamente a incapacidade, medo, me sinto pequena, vergonha, olha que apareceu aí, vergonha, insignificância. Participe, coloque aí, para você, nós vamos aprender hoje, mas eu preciso, ó, timidez, tá vendo? Tudo coisa da mente. Timidez, me sinto incapaz, solidão, ó, incapacidade, medo, insegurança. Isso aqui vai servir de base, essa nossa pesquisa. Coloque aí. Vai servir de base
para você ter certeza como a nossa mente, ela nos condiciona. Muitas das vezes acontece a sabotagem lá na nossa mente. Vamos lá, na nuvem das palavras, continue aí, incapacidade, medo, vergonha. Quantas vezes, irmãos, preste muita atenção, olha aí a questão da vergonha. Quantas vezes Deus tem planos maravilhosos, mas a gente não consegue vencer a vergonha, não consegue vencer a timidez, né? Eu gostaria de cantar, eu gostaria de pregar, eu gostaria de fazer algo mais para Deus, mas eu me sinto aí, incapaz, eu me sinto com medo, inseguro, me sinto fraca, tenho vergonha, derrota. Que mais, pastor Lacim? Tímido. Dá uma clareada para a gente aí na tela, aqui, pode clarear um pouquinho o telão aqui, que eu não vou voltar mais lá na parte clara. Bloqueado. Quanto maior a palavra é porque ela se repete. Então, agora no áudio nós temos a incapacidade, medo e incapacidade, medo e insegurança. Timidez também está crescendo? Onde está a timidez? Ansiedade, a vergonha está em alta aqui também. Talvez você já tenha se deparado com a insegurança. Olha, eu não vou e não realizo tal sonho, eu não vou em busca, eu não peço para Deus, porque eu tenho vergonha, eu me sinto inseguro. Olha que interessante aí. Então, esses aqui, irmãos, eu posso garantir para vocês que esses sentimentos aqui, eles permanentemente, nós estamos em constante luta com ele, solidão, tantas pessoas se sentem só, e elas atribuem isso a alguém, né? E eu quero começar aqui, que tudo isso, irmãos, todas essas situações aqui, elas não dependem de algo externo. A nossa mente, nós entendemos que existe uma batalha interna, uma luta interna, para nós aqui lutarmos contra a timidez, contra a incapacidade, existe uma batalha. Então, coloca lá, por gentileza, uma salva de palmas a Deus. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, pastor Alex, que nos ajudou aí, participação registrada. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alex. E nós vamos lá então para os slides. Pode colocar o segundo slide aí. Então, amado, você viu aí, estamos comprovando que diariamente nós lutamos, irmãos, diariamente existe uma batalha, uma guerra que a gente precisa vencer. O texto lido, deixa que eu estou conseguindo passar aqui. O texto lido é: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí, passo a passo aqui para você entender. A Bíblia está dizendo assim: porque embora andando na carne, essa aqui é uma condição humana nossa, uma condição humana, não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos segundo os métodos humanos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tentando achar solução em métodos humanos. Quantas vezes alguém fala: olha, para essa situação você vai fazer dessa maneira, você vai fazer assim. Um profissional, e com todo respeito, eu não quero aqui esgotar nenhuma área profissional, mas além da nossa condição humana, nós muitas das vezes queremos usar métodos físicos e humanos para situações espirituais. Aí ele continua: pois as armas da nossa milícia não são carnais. Ele usa aqui uma palavra militar, as armas, dizendo que elas não são carnais. Não é algo físico, nós não estamos lutando contra uma espada, nós não estamos lutando contra algo físico, mas é algo espiritual. Olha só, nós vamos conduzir essa introdução aqui para você entender que a luta é espiritual. Pastor, como assim é espiritual? Não, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Deus para a demolição de fortaleza. Poderosa em Deus.
então significa que a nossa luta e a nossa força, nossos métodos não vão funcionar, porque aponta para Deus, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. Quais são essas fortalezas? Meus queridos, se existe algo, a fortaleza, toda fortaleza, ela é algo bem fortificado, para que a pessoa não rompa, não passe a uma fortaleza. É algo seguro, é um muro seguro, é uma fortaleza. E existem padrões de pensamentos, existem sistemas de pensamentos que eles sabotam a nossa vida, sabotam a nossa paz. São aquilo que as pessoas colocaram: a insegurança, o medo, a timidez, solidão. Muitas das vezes eu amanheço assim, pastor, muitas das vezes eu me sinto só, eu me sinto tímido, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu me sinto só, eu me sinto inseguro, incapaz, foi colocado aqui. Isso são fortalezas, e irmãos, durante essas quarta-feiras, nós vamos falar dessas fortalezas, desses padrões de pensamentos. E olha, querido, quando um pensamento, ele é injetado, uma flecha, né? Existe um autor que ele fala dos dardos inflamados. Com esse dardo inflamado do inimigo, ele atinge uma mente, e isso vira um padrão, um paradigma de pensamento, se torna uma fortaleza. É muito difícil, irmãos, nós, pastores, aqui, pregarmos, e as pessoas entenderem que aquilo é um padrão errado, aquilo é um paradigma errado. É só a palavra de Deus mesmo, que vai quebrando, minando, né, na base, esses padrões, aquilo que foi historicamente implantado na nossa mente, mentiras de Satanás. Você viu aí a pesquisa? Solidão, timidez, né? Incapacidade. Então, são situações que foram colocadas lá. Para a destruição das fortalezas, elas são essas barreiras mentais e espirituais que se erguem contra o conhecimento de Deus. Podem ser esses padrões de pensamentos errados, dúvidas, medo, orgulho, mentiras, que aceitamos simplesmente como verdade. Satanás coloca lá uma dúvida, e muitas das vezes nós aceitamos isso como uma verdade absoluta. Paulo afirma que essas fortalezas são desfeitas pelo poder de Deus. Aleluia. Nós vamos desfazer fortaleza pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, essa fortaleza mental existe de forma não registrada, formal, a síndrome do Egito. Aquele povo, ele sai ali do Egito e começa a peregrinar para uma promessa, para aquilo que Deus tinha prometido àquele povo. O povo hebreu, ele tinha uma promessa, tal qual nós temos uma promessa. Nós lemos o Apocalipse, nós sabemos que o final do Apocalipse é bênção para nossas vidas. Nós já fomos lá no final, nós sabemos. Aquele povo tinha uma promessa, ele sai ali, então, ele sai do Egito, mas o Egito nunca conseguiu sair do coração e da mente daquelas pessoas. Eles tinham saudade dos pepinos, eles tinham saudade do alho, eles tinham saudade, irmão, de comer cebola. Eles tinham uma falsa impressão de segurança, mas eles estavam aprisionados. Moisés, ele só teve o trabalho que ele teve, porque todo aquele povo hebreu, eles estavam aprisionados na mentalidade. A guerra daquele povo era uma guerra na mente, era uma guerra de padrões, de paradigmas. Eles não estavam conseguindo visualizar o novo Canaã que Deus tinha. Então, aprenda isso: todas as vezes que um povo, ou uma situação, uma família, uma pessoa, ela não consegue enxergar as promessas de Deus, ela vai ter a síndrome do Egito. O coração ainda é de escravo. Deus, ele nos chama para a liberdade,
mas muitas das vezes o nosso coração ainda é um coração escravo, a mente não foi liberta, mas em nome de Jesus, eu creio, você que está me assistindo, você que está aqui presente, eu creio que, tal qual a palavra do Senhor que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje Deus está libertando de todo sofisma, de toda fortaleza na mente. É mais fácil deixar um local fisicamente do que romper com os hábitos, memórias e traumas associados a ele. É muito mais fácil deixar um local, irmãos, fisicamente, do que deixar ele na memória, sobretudo por conta dos traumas. Então, muitas das vezes, nós conseguimos deixar algo físico, abandonamos algum pecado, abandonamos algo que Deus não se agrada fisicamente, mudamos, mas isso, muitas das vezes, ele fica ali na mente, e volta ali na mente. O anseio pelo Egito revela o quanto o povo ainda precisava ser transformado internamente, para realmente experimentar a liberdade espiritual que Deus oferecia. Você entendeu isso aqui, irmãos? O anseio pelo Egito revela o quanto aquele povo precisava ainda ser liberto. Nós estamos em alguma fase da vida que Deus, Ele quer nos libertar em alguma área, a área do medo, a área da ociosidade, a área da ansiedade, a área da impaciência, que ela está em algum lugar na mente. Existe muitas das vezes uma correntinha lá, que nos puxa para trás. Existe um Egito muitas das vezes dentro de nós. Existe uma mentalidade escrava dentro de nós, que nos puxa para trás, nos puxa a olhar para trás para o Egito. Ainda que cebola não seja muito gostoso comer crua, ainda que pepino, ainda que o alho, irmão, comer um alho cru, não sei se tem alguém que faz isso, seja muitas das vezes agradável, mas Deus, Ele tem uma Canaã, onde existem uvas, que tem que ser carregada por 2 homens, em uma vara, onde mana, leite e mel. Deus tem uma promessa para nossas vidas. Além disso, a mente humana muitas das vezes resiste à mudança e se apega ao familiar, mesmo que isso seja prejudicial. Não é a família, tá? Algo familiar. Muitas das vezes a mente, ela entra numa zona chamada zona de conforto, ela se apega àquilo. Ela entra nessa zona, a mente, irmão, ela tende, muitos estudiosos, eles já provaram, a neurociência já provou que a mente, ela tem, geralmente você acorda, você não quer ir correr, você não quer ler a Bíblia, você não quer orar, quando você acorda, você quer continuar na cama, porque a mente, olha Deus revelando aí, né, irmão Álvaro? Irmão Álvaro tá ali, ó, dando glória, porque a mente, ela, justamente, ela muitas das vezes resiste à mudança. Quantas vezes existe algo de novo, e muitas das vezes de forma não intencional, a gente resiste àquilo, aquele novo, aquele povo, a síndrome do Egito, muitas das vezes, é resistir o novo que Deus tem para nós, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, levante a sua mão, você não irá resistir, a mente escrava, o Egito ficou para trás, eu creio, quem pode glorificar o nome do Senhor? Então a mente, ela é esse campo, irmãos, de guerra, de batalha. Tem dia que você está bem, tem dia que você está com uma fé lá no alto, tem dia que você é o maior pregador da história, você é mãe, você é pai, você é líder, mas tem dia que Satanás, ele coloca alguma injeção, ele dá alguma injeção, ou algum dardo nos atinge, e tem dia que nós estamos nessa, né, como se fosse essa gangorra, às vezes nós estamos lá embaixo, mas hoje Deus vai nos dar ferramenta aqui, né? Nós estamos aí baseado nesse livro, Vença a Guerra na Mente. Então o Groeschel, que é o autor, ele define a mente como um campo de batalha, onde enfrentamos as mentiras do inimigo e as dúvidas que o mundo constantemente lança
sobre nós. Então, o mundo, ele lança constantemente essas dúvidas, esses pensamentos. Pode passar aí para a gente? Então, primeiro passo, vamos lá caminhar agora? Anote isso, coloque no seu coração, no seu celular. Primeira coisa, pastor, o que é que eu devo fazer? Leia comigo, identifique as mentiras em sua vida. O que é, por isso que nós fizemos aqui a pesquisa. Identifique, irmãos, é muito fácil você identificar, diante daquilo que nós mostramos aqui, você viu lá a dúvida, a incapacidade, a insegurança, identifique, comece a pedir a Deus, Senhor, o que foi que Satanás plantou no coração do meu filho, da minha filha, da minha esposa, ou no meu coração, que eu sou incapaz, que muitas das vezes o medo me paralisa? Identifique, a primeira coisa, irmãos, quando você vai a um médico, né, doutor Sueli? Eles primeiro passam um exame, vamos fazer um diagnóstico. Então, hoje eu peço, faça esse diagnóstico, porque, irmãos, Satanás, ele é especialista em mentir. Então, ele fala lá, né, essas mentiras enraizadas, você não tem valor. Satanás fala, muitas das vezes, você mesmo abre a boca e diz assim, olha, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou igual a fulano, eu cheguei até aqui. Então, são crenças limitantes, irmãos, são pensamentos, são aquilo que a gente acredita que não vamos conseguir chegar. Ele fala também, acredito até um certo limite, pastor, eu tenho fé até um certo limite, eu não sou merecedor. Olha aqui, ó, eu me deparo com pessoas que Satanás colocou isso na mente, e irmãos, Deus sabe o quanto eu gosto de rodar isso aqui, mudar a mentalidade das pessoas. Às vezes, eu falo assim, olha, eu vou, alguma situação dos nossos pastores, por exemplo, então, aconteceu recentemente, falou, olha, vamos lá no shopping, eu vou comprar um terno para você. A pessoa fez assim, não, pastor, terno? Não, falou, vou comprar um terno, eu faço isso com os pastores, e você está fazendo aniversário? Não, pastor, eu não sou merecedor. Falou, olha, nunca mais diga que você não é merecedor. Se eu sou o seu pastor, eu estou dizendo que nós vamos no shopping, comprar um terno para você, receba. Pastor, existe isso? Existe, irmãos. Existem coisas na mente, existe algo, muitas das vezes, na mente das pessoas, que dizem que ela não é merecedora. Às vezes, eu já vi pessoas dizendo, eu estava numa reunião lá de advogados, e o chefe falou, olha, e por isso eu vou dobrar o salário da pessoa. A pessoa falou assim, mas eu não mereço. Quase eu falo assim, olha, deixa passar mais um ano, que vem, você dobra o salário. Porque simplesmente não se acham merecedores. Será que você se acha merecedor de ser um homem ungido? Às vezes você fala, mas eu sou um pecador, eu não sei falar, né? Parece lá Jeremias. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou colocar as palavras certas na tua boca, meu filho. Eu vou te dar a ferramenta certa, minha filha. Porque, irmãos, é espiritual. Você só precisa decidir. Você precisa se sentir merecedor. Pessoas não casam, sabe por quê? Porque elas não se acham merecedores de um casamento feliz. Pessoas não investem, às vezes não empreendem, não fazem grande empreendimento, porque elas não se acham merecedores de ser empresários. Pessoas muitas das vezes querem ser médicos, mas não se acham capazes e merecedores. Queridos, lembra da tua identidade. A tua identidade está em Cristo. Você é filho, co-herdeiro. Você é merecedor das heranças, sim, de Deus. Você é merecedor, levante a sua mão. Você é merecedor de uma família feliz. Você é merecedor de um salário justo. Você é merecedor das bênçãos do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo para você, você é merecedor. Você é merecedor. Quantas pessoas estão perdendo isso aqui, né, irmãos, hoje? Porque não se acham merecedor de mudar a mente. Pode mudar aí para a gente, pode passar aí para a gente, por gentileza. Então eu coloquei ali essa mente enraizada, porque muitas das vezes, desde criança, nós aprendemos coisas erradas. O que está aprendendo você pode estar apenas
prendendo você lá na sua mente. Todos nós conhecemos os filhotes de elefante, quando eles são levados ao circo, eles simplesmente são amarrados em uma cadeira ou uma estaca que é fincada no chão do circo, e lá, nos primeiros momentos, aquele filhote, irmãos, ele é pequeno, ele não tem tanta força. Nos primeiros momentos, esse filhote, ele tenta sair dali, ele sabe que ele tem um potencial. Aquele filhote, ele reluta, ele puxa ali a sua pata, ele tenta sair, mas ele não tem tanta força ainda, ele não é um filhote. E aí, um certo tempo, ele para de resistir, ele para e ele esquece da força que ele tem, ele começa a crescer, e ele já não tenta mais sair. E aí, as pessoas, como é que você acha que um elefante desse tamanho, às vezes eu já fui em circo, tinha 5 elefantes, eles andavam em bolas, em cima de bolas, e eles são muito inteligentes. 5 elefantes em um circo, se esses elefantes usassem a força deles, eles arrebentariam aquele circo. Elefante é um animal que bota medo em leão. Olha os vídeos lá no YouTube, eles botam medo, eles são os verdadeiros reis, irmãos, os elefantes. Ele tem uma força. Você pensa que o elefante é desse tamanho? Elefantes, eles são de 3 metros de altura, tem elefantes de 3 metros maiores, são muito largos, eles têm uma força, mas eles acabam esquecendo do potencial, eles acabam esquecendo a identidade, eles acabam esquecendo para que o propósito daquilo que eles foram feitos. E muitas das vezes nós somos esse elefante. Existem sofismas, existem paradigmas e pensamentos que Satanás colocou lá na infância. Ah, pastor, foi só Satanás? Não. Às vezes foi uma palavra, foi uma seta lançada por um líder. Às vezes foi uma palavra lançada por um pai. Olha, você tirou nota 5? Estou vendo que você não é capaz. O teu irmão aqui só tira 10, mas você não é capaz. Aquilo entrou no coração como uma flecha. Aquilo entrou na mente, muitas das vezes, e desceu ao coração. Por isso, papai e mamãe, libere palavras ao seu filho. Meu filho, você é capaz, você é uma bênção, você é muito inteligente. Outro dia o Pedro falou assim: o senhor não falou para mim que eu era muito inteligente? Hoje eu ganhei a medalha em 2º lugar na escola. Acho que foi hoje que ele chegou com uma medalha lá. Porque eu liberei uma palavra e não um dardo inflamado. Mas é interessante algo que acontece com o elefante. Ele só vai voltar a ser forte, a fazer força, se houver um incêndio no circo. Irmão, se o circo pega fogo, né, tem até uma expressão, se o circo pega fogo, esse elefante, ele sai daí correndo, sai um, sai outro, ele sai derrubando tudo. Não existe estaca que segure um elefante, eles derrubam árvores gigantes. Então, eu vou te pedir algo, anote isso, não espere que o seu circo pegue fogo para você lembrar da sua identidade em Deus. Não espere você passar por uma situação difícil. O fogo é para nos forjar, fogo é para nos lapidar. Muitas das vezes Deus nos leva para essa fornalha, Deus nos leva para uma lapidação, para um trabalho, e aí nós vamos descobrir o potencial que Deus tem na nossa vida. Quantas das vezes Ele nos levou para o deserto, para tirar o coração de escravo que nós tínhamos. Quantas das vezes Ele trabalhou no tempo, 40 anos, 10 anos, 30 anos, 6 meses, trabalhando no tempo, para tirar o paradigma de um coração escravizado, um coração que aceitou mentiras de Satanás. Não deixe o seu circo pegar fogo. Hernani Dias Lopes, ele fala que a mente é um campo onde Satanás semeia mentiras para destruir a nossa paz e minar a nossa fé. Se não, irmãos, tomarmos posse das promessas de Deus, as fortalezas mentais crescerão e nos afastarão da verdade. Tome posse da promessa de Deus. Saiba a sua identidade,
Saiba para que Deus te chamou. Você, irmãos, tem sim um potencial para pregar, para ser aquilo que Deus colocou no seu coração, um homem de Deus, um pregador, um pai de família. Deus te fez para estar em família e feliz, né? Em família e feliz, tá bom? Amém? Então qual é a mentira que você tem acreditado? O que é que Satanás colocou na sua mente? Pastor, não tem sido dura essa pergunta? Pois é, amados, porque se não estivermos firmados na palavra de Deus, as mentiras do diabo parecerão verdade. Se você não acredita na promessa de Deus, se você não está firmado na palavra de Deus, as aparentes mentiras, as mentiras de Satanás parecerão verdade. 98% daquilo que a gente se preocupa, daquilo que o coração humano se preocupa, mas como será o ano de 2025? Mas como será tal coisa? Nunca irão acontecer conosco. A doença. Então, muitas das vezes, é apenas a aparência. Às vezes é só mentira de Satanás, porque você é filho de Deus, você tem uma identidade, aleluia. Satanás, ele não te toca. Para de ficar com medo. Mas eu tenho um vizinho que está fazendo uma obra de macumba, eu não sei o que vai ser 2025, eu tenho, uma pessoa me lançou algo, uma seta. Ei, você é filho co-herdeiro de Jesus, você tem uma identidade, aleluia. Você é filha amada de Deus. Satanás coloca no coração de pessoas que não são amadas. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o pai da terra abandonou, mas eu quero te dizer, se o pai da terra te abandonou, o pai do céu está presente contigo e ele te ama. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. E como eu devo fazer, pastor? Então vamos lá. Primeiro ponto, confronte as mentiras, essas mentiras de Satanás com a verdade. Eu vou te dar aqui, irmãos, anote isso no seu coração, onde você quiser, pode tirar foto. É tempo, o pastor Laci, ele nem tinha ouvido essa palavra, mas ele falou aqui algo. Nós vamos aprender como combater, e é com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, irmãos. Nós temos a palavra de Deus para combater. Então, Crouch, ele diz assim, ele afirma que cada mentira precisa ser substituída por uma verdade de Deus. Assim como a palavra nos encoraja a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos ser transformados. Lembra que eu falei que aquele povo precisava de uma transformação? Paulo, lá em Romanos, ele fala que nós precisamos ser transformados pela renovação. Renovar. O que significa essa palavra? Renovo, renovar os nossos pensamentos. Se antes eu pensava dessa maneira, eu pensei até aqui que eu era limitado, eu pensei até hoje, eu achava que eu não era capaz. Todos os grandes homens da história, se você for olhar lá os grandes escritores como Augusto Cury, os grandes cientistas como Albert Einstein, eles tinham dificuldades, dificuldade nas escolas, eles eram limitados na escola, eles se achavam incapazes, mas a diferença, o que fez a diferença desses grandes homens, é que eles, mesmo se sentindo incapazes, eles caminharam, eles deram uns passos de fé. Passos de fé, pastor, é o que nós precisamos aprender aqui, irmãos, que se sentindo inseguro, mesmo se sentindo incapaz, Deus está dizendo, a ordem é para caminhar, a ordem é para marchar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio. Irmãos, aqui está a tua identidade. Aqui está a tua identidade. Mas vocês, está dizendo assim, é algo pessoal. Vós sois a geração eleita. Quando fala de geração eleita, está falando da graça de Jesus. Aleluia, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, isso é graça, aleluia. Então pega aí a tua identidade,
Paulo dizendo aqui, Pedro, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Olha aqui, irmãos, que privilégio. Então, realeza e sacerdócio, aqui era um contexto da época, aqui Pedro escrevendo. Então, ande como esse sacerdote, ande como membro da realeza. Você já viu membro da realeza andar de cabeça baixa? Você nunca vai ver. Por quê, pastor? Porque uma das primeiras coisas que um filho de um rei, um príncipe aprende, é andar de cabeça erguida. Se você for ver lá os comentários, eles colocam um livro na cabeça desse príncipe, e ele não pode encurvar a cabeça. Desde cedo, ele aprende a andar de cabeça erguida. Olha aqui um grande segredo para os nossos corações. Você é sacerdócio, você é realeza, você é cordeiro de Jesus. Existem pessoas que precisam pegar a sua identidade, saber quem você é em Cristo, e está na hora de levantar essa cabeça e erguer essa cabeça, para que anuncieis. Olha, existe um propósito. Para que eu faço isso? Existe um propósito, para que vocês anunciem o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu amo, irmãos, esse versículo de Pedro, porque ele fala assim, olha, anunciou, existe um propósito. Qual é o propósito? Anunciar as virtudes. Pastor, quais são as virtudes de Deus? A bondade, o amor, a santidade. Para isso que nós fomos chamados, querido. Você tem uma identidade, eu tenho essa identidade, daquele que nos chamou das trevas, ou seja, que nos chamou do pecado, da escuridão, da escravidão, e agora Ele nos conduz para a sua maravilhosa luz. Que é isso, pastor? Ele nos conduz para a sua revelação. Aleluia. Entenda a sua identidade. Eu quero que você saia daqui, irmão, sabendo quem você é em Cristo. Eu quero que você saia daqui, eu tenho uma identidade, com a cabeça erguida, eu tenho uma identidade. Satanás até hoje colocou na minha mente coisas, medo, insegurança, mas eu saio daqui sabendo quem eu sou em Cristo. Aleluia. Resgate a sua identidade em Deus. Quando você sabe quem é em Cristo, nenhuma mentira pode definir o seu valor. Quando você sabe a sua identidade, nenhuma mentira vai definir o seu valor. Resgate então essa identidade. Pastor, como eu combato? Então, como é que você combate? Todas as vezes que o inimigo colocar no teu coração, eu não sou bom o suficiente, você vai dizer assim, diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, na hora, quando você fala isso, o Espírito Santo começa a trabalhar coragem no teu coração. Eu estou me sentindo incapaz, mas aí você fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as vezes que Satanás, ele falasse no teu coração, eu não tenho como mudar, eu não consigo mudar, você vai ler lá em Efésios capítulo 4, 23, que diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Todas as vezes que na mente vier, Deus não se importa comigo, o meu pai me abandonou, a minha esposa, a minha mãe não se importam comigo, você vai falar assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Lance, todas as vezes que você se sentir ansioso, inseguro, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Deus está dizendo, eu estou cuidando de pessoas aqui nessa noite, eu estou cuidando de pessoas, eu estou cuidando de você, mas Deus trabalha em parceria, você precisa, hoje, irmão, você precisa acreditar na palavra de Deus, e romper com essas mentiras. Todas as vezes que Satanás colocar no teu coração que você é só, que você está sozinho, lembra de Mateus capítulo 28, 20,
que a promessa de Jesus que ele fez, dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É motivo de você glorificar a Deus, querido? É motivo de eu glorificar a Deus, saber que Ele está comigo, saber que Ele me protege, saber que Ele anda comigo, aleluia. Eu não sei se é verdade ou não, vi uma reportagem hoje, dizendo que todas as bruxas, no dia da votação, lá nos Estados Unidos, se levantaram, contra, vocês viram isso? Quem viu isso, a reportagem? Isso, se levantaram contra o Donald Trump, mas todas foram unânimes e falaram assim: nada atingiu ele, tem algo maior por trás dele. Eu quero dizer que existe algo maior por trás de você, existe algo te blindando, é a presença de Jesus na tua vida, aleluia, é a presença do Todo-Poderoso. Quem crê nisso? Eu creio que Jesus está conosco, eu creio nessa palavra. Todas as vezes que Satanás, ele colocar na tua mente que você é um fracasso, você lê Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus pensou coisas maravilhosas a teu respeito, Deus está pensando no teu futuro, Ele cuida, Ele pensa, Ele se preocupa. Todas as vezes que Satanás disser, você é um fracasso, você levanta a cabeça, de forma real, um príncipe, e você vai dizer: eis que o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito, eu sei os pensamentos, aleluia, que Deus tem tido, pensamentos de bom, coisas boas e não coisas más, aleluia. Deus deu pensamentos maravilhosos, sonhos maravilhosos para a nossa família. Deus tem pensamentos maravilhosos para a nossa casa. A nossa verdadeira identidade está em Cristo, irmãos. A verdade de Deus é a nossa única fonte segura de afirmação e consolo. A verdade de Deus, anote isso, a verdade de Deus é a nossa única fonte segura, aleluia. É por isso que o salmista muitas das vezes está lá no Salmo 51, passando aquela aflição. É por isso que Jeremias está lá em Lamentações, lamentando, mas ele lembra das misericórdias, e o salmista também depois ele lembra: Senhor, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. O salmista, ele sabia o segredo, o salmista, ele sabia: poderão cair 1000 ao meu lado, poderão cair 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele tinha uma convicção. Tenha esta convicção. Se eu posso te dar algo hoje aqui, para nunca mais Satanás enganar a tua mente, é que você precisa voltar à identidade em Cristo. Volte à sua identidade em Cristo. Amém, queridos? A verdade, Martim Lutero, ele diz que a verdade é a arma mais poderosa contra o engano do inimigo. A Escritura, quando enraizada em nosso coração, revela as mentiras e nos liberta para viver segundo a vontade de Deus. Amém? Só a palavra de Deus é a arma mais poderosa. É por isso que você vê grandes homens de Deus na história, na Bíblia, como eu acabei de falar, usando essa arma poderosa. Existem pessoas usando caixinha aí, né? Aquela caixinha. Irmãos, a palavra de Deus, mesmo em caixinha, ela vai fazer o efeito. Quantas pessoas no presídio, ou andando na rua, no hospital, pega um panfleto, e eles leem o panfleto, e aquilo muda o coração, eles vêm para a igreja. Houve aqui alguém que falou assim, pegou um panfleto, e estava escrito lá: Jesus te ama, pouco tempo atrás, na igreja. E a pessoa veio, se converteu e falou: olha, nunca alguém tinha falado que Jesus me amava. Eu me senti impactado por aquilo. Então, a arma mais poderosa
é a palavra de Deus. Use essa arma, use a oração. A oração é uma arma muito poderosa. Às vezes, quando o nosso coração fica angustiado, eu aprendi isso muito cedo, eu dobro meu joelho no chão do quarto, dobro meu joelho no chão do meu trabalho, estendo as mãos assim, coloco o rosto, muitas das vezes no chão, vou ao monte, estava lá ontem, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso de um direcionamento, me mantém, Senhor, fiel à Tua palavra, me mantém fiel à Tua igreja, me mantém fiel, Senhor, me ajuda. E você, quando levanta dessa oração, você já tem um coração totalmente transformado. Quando você levanta, então, use a oração, use a palavra de Deus, são armas poderosas. A importância de renovar a mente com a verdade. Olha a importância de renovar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Essa é uma verdade bíblica, lá em João capítulo 8, 32, que muda todo pensamento, irmãos, cativo, escravo, toda mentalidade escrava. Eu conhecia um rapaz, um empresário, e ele fazia um esporte, jogava futebol, morava num condomínio lá, milionário. E a gente pregava o evangelho para esse rapaz. E ele nunca ia na igreja, a gente falava, um menino bom, um rapaz bom, jovem, 25, 30 anos. E aí o dia que ele resolveu ir, o pastor abriu em João 8, 32 e falou, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E falou, olha, só a verdade liberta. Liberta de pensamentos, liberta de fortalezas na mente, padrões assim, e te liberta disso. E ele, irmão, foi para dentro da palavra. No outro domingo, ele chegou com uma tatuagem grandona aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele tatuou, irmãos, esse versículo. Não deu tempo, né, do pastor orientar, que não era para ele fazer, não precisava fazer a tatuagem. Mas ele falou, baixou, falou, ó, que eu fiz, irmão, estava lá, gigante na costa. Ele falou, olha, Deus mudou a minha vida. E como eu fiz outras tatuagens, eu fiz essa aqui para honrar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala, lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes, ou as fontes da vida. Aqui, irmãos, todos nós sabemos que quando ele fala do coração, está falando da sede, das emoções, dos pensamentos. Então pega aí esse versículo, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos, guarda os teus pensamentos. Cuidado, coloque ali aqui na sua mente, coloque um guarda ali. Todas as vezes que Satanás te jogar uma mentira, você tem que ser de algo intencional e contínuo. Não, Satanás, eu conheço a verdade, eu sou liberto. Nem um medo, nem um receio, nem uma dúvida, nem ansiedade, nem preocupação entra nessa cabeça aqui. Está blindada com o capacete da salvação. Eu tenho a salvação. Eu estou blindado. Está aqui o escudo da fé. Com esses dados, irmãos, porque a nossa guerra, ela não é uma guerra no mundo físico. Então, é no mundo espiritual. Você só vai combater no mundo espiritual. Então, tudo que for bom, a palavra do Senhor diz, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for justo, nisso pensai. Deus está transformando a vida de pessoas aqui. Deus está te dando aqui ferramentas para você trabalhar diariamente contra esses dados inflamados. A vitória sobre as mentiras do diabo não é um evento, mas uma disciplina. É necessário que todo cristão se arme da verdade diariamente, para que a mente seja continuamente renovada.
Você precisa de algo intencional e contínuo para que a sua vitória, irmãos, sobre esses paradigmas, sobre essas fortalezas, voltar à identidade de Deus, tudo isso precisa ser contínuo e diário. Amém? Então, vamos ficar de pé e nós vamos agradecer a Deus por essa série. Na próxima semana nós vamos continuar. Agora que nós fizemos o diagnóstico, nós vamos passar o tratamento. Na próxima semana, não perca. Hoje eu me alegro, olha a quantidade de pessoas, não perca essa série. Nós vamos sair daqui transformados. Eu quero, nesse momento, você que me assiste, você que está aí, feche os seus olhos. Você não vai abrir a boca para nada. Não quero que o vizinho escute, mas eu quero que você traga talvez um pensamento, talvez algo que Satanás tenha colocado, te limitando, trazendo timidez. Pastor, eu me sinto incapaz. Até aqui eu me senti sozinho, desprezado. Eu me sinto envergonhado. Deus, hoje, Ele vai tirar dessa mente. Hoje nós vamos em oração combater todas as fortalezas mentais, todo o sistema de crenças que não vem de Deus. Hoje nós vamos trabalhar e orar, porque a nossa guerra, ela é combatida de forma espiritual. Hoje nós estamos com a verdade, e quando nós combatemos com a verdade, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Levante a sua mão para o alto, vamos orar, a pedir ao Senhor. Hoje cai por terra. Hoje nós entramos em batalha, Senhor, no mundo espiritual. Hoje eu sinto, Senhor, mais uma vez a Tua presença, a Tua graça. Essa pessoa que nos acompanha aí, Senhor, que existiam fortalezas nessa mente, pessoas que estavam com medo, pessoas que se sentiam incapazes, tímidas, inseguras, em nome de Jesus. Hoje Deus faz você andar de cabeça erguida. Hoje Deus te dá uma nova forma de pensar. Hoje o Espírito Santo, Ele blinda e renova essa mente. Cai por terra todo medo, toda ansiedade, toda vergonha. Deus te fez para o melhor. Deus te fez sacerdócio real, escolhida, igreja santa. Querido, se você soubesse o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado um lugar para você. Ele já foi e viu lá na frente o teu futuro, e Ele viu que é um futuro de paz. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Deus, Ele tira toda ansiedade hoje. Cai por terra toda preocupação, cai por terra toda ansiedade, todo sofisma, todas as barreiras, todo, Senhor, exército de pensamentos hoje, eu te repreendo desta mente, eu te repreendo. Sai, Satanás, tira a tua pata, tira as tuas crenças dessa mente, no nome do Senhor Jesus. Cai por terra. Nós somos sim, Senhor, capazes, nós somos vencedores. Contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Contigo nós somos mais do que vencedores. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, meu Pai, tudo que nós temos. Tu és o nosso bom pastor, Senhor, aleluia. Tu és aquele que está presente todos os dias, porque a Tua palavra diz que estarias conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está contigo, Deus está contigo, o Deus está contigo, Jesus está contigo. Sinta-se capaz, porque Ele está contigo. Sinta-se seguro, porque Ele está contigo. O Espírito Santo entra e desfaz toda armadilha da mente, em nome de Jesus. Todo mal, saia. Eu te repreendo, Satanás. A partir de hoje, inicia um novo ciclo na tua vida. A partir de hoje, levante a mão recebendo, eu vou profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje, Deus dá início a um novo ciclo.
não temas a morte. Deus está dizendo para alguém: não temas a morte, porque eu sou contigo. Não temas o teu futuro, não te preocupa com aquilo, o que comer, do que beber. Deus está dizendo: olha para os lírios, olha para os pássaros, eles não plantam, não fiam, contudo, eu os sustento. Deus está dizendo: eu sustento a tua família, eu cuido dos teus, não te preocupa, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Tudo vai voltar ao seu lugar, no devido tempo. Quem crer, diga amém. Quem crer, diga amém. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga: hoje começa um novo ciclo. Hoje, um novo ciclo na nossa vida, na sua vida. Hoje, Deus faz você vencer a guerra na mente. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus. Glórias a Ele, toda a honra, toda a glória. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Ainda de pé, não perca, traga alguém. Você viu quanto foi gostoso, rápido, dinâmico? Irmãos, Deus vai mudar corações aqui. Isso que eu estudei mudou há muitos anos a minha forma de pensar. Isso vai nos encorajar. A palavra de Deus, ela vai nos encorajar a mudar paradigmas e fortalezas. Amém? Amanhã nós temos a melhor idade. Na sexta-feira nós temos oração meio-dia, e no sábado também pela manhã oração, e domingo um grande culto de celebração ao nosso Deus. Amém? Estenda suas mãos, deixa eu orar, agradecer a Deus e impetrar a bênção apostólica. Senhor, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje, sempre. Hoje você venceu guerras na mente, e em concordância a igreja diz amém. Que Deus abençoe. Cumprimente seu irmão que está ao seu lado.